O Holocausto Brasileiro já foi adaptado em um documentário, mas como germinou a ideia de adaptá-lo, pegar uma obra de denúncia, uma obra de jornalismo investigativo, e transformá-lo em um filme de ficção com toques de horror. E não apenas isso, como foi a eleição da história da Elisa para ser a tua protagonista? Quando eu tomei contato com o livro, lá para 2014, primeiro, obviamente, o choque, né, de conhecer uma história tão potente, tão horrível, né, do passado do nosso país, enxergar imediatamente ali uma necessidade urgente de contar aquilo ficcionalmente. Acho que a escolha do caminho ficcional se deve um pouco também à minha trajetória, né, que é mais ficcional do que do cinema documentário. Mas eu enxerguei ali, já no livro da Daniela, todos os conflitos e arcos de personagem que um filme potente precisa. A vida dessas pessoas, né, a violência que sofreram, o abuso que sofreram, são arcos cheios de conflito e, portanto, muito potentes, né? Acho de uma comunicação muito imediata com qualquer espectador. Então, acho que a escolha de fazer uma coisa ficcional vem daí, porque eu já vi os personagens e falei, nossa, isso aqui é uma história que dá pano para muita manga, né? De fato, cabe muitas histórias a se contar. Na pesquisa, então, assim, após a leitura, e mesmo tomando contato com outras histórias, indo visitar o próprio lugar, estando no museu lá, que existe hoje lá, o Museu da Loucura, né, que existe lá onde era o Colônia, eu fiquei mais tocado com as histórias, mais profundamente tocado com as histórias dessas pessoas que não tinham nenhum tipo de diagnóstico, né, de doença mental. De alguma maneira, eu falei, bom, nos anos 50, 60, 40, 30, 70, sei lá, que nível de evolução que existia na psiquiatria, o entendimento era que o tratamento era confinar em uma estrutura como essa. Acho que inicialmente até a ideia, o projeto do Pinel, psiquiatra francês, era uma ideia de fato de tirar, porque antes eram mandados para a cadeia, né? Então ele falou, não, vamos fazer um lugar só para pessoas que precisam disso. Só que virou pior que uma cadeia, né? A estrutura do hospital psiquiátrico que a gente viu aqui, que a gente vê no livro da Daniela, que a gente viu em tudo que foi pesquisado, que de fato virou uma estrutura ainda pior. Mas as histórias dessas pessoas, né, a gente estava falando aqui, por volta de 70% das pessoas que eram internadas, não tinham nenhum tipo de diagnóstico, né, de doença mental. Eram pessoas que a sociedade queria se livrar, eram indesejados sociais, que de alguma maneira alguém queria se livrar e com uma canetada de algum médico se livrava mandando para uma instituição como essa. E ao tomar contato com tantas histórias e tantos arquétipos, né, que, na verdade, assim, os nossos personagens, né, o personagem da Elisa, o personagem do Gilberto, da Valesca, do Raimundo, são personagens que eles são um pouco uma condensação de tantos personagens, né, existiram seguramente muitas Wandas, muitas Elisas, muitos Gilbertos, muitos Raimundos, muitas Valescas enviadas para lugares como esse. Então, eles eram um pouco, nasceram assim como sendo representantes desses grupos de pessoas excluídas e enviadas para lugares como esse. E a ideia de contar a história, principalmente tomar contato com essa história de uma menina grávida, que de fato não acarretava nenhum tipo de distúrbio para a sociedade, né? Fala assim, uma alcoólatra está ali quebrando o copo, causando... Não, gente, é uma pessoa que engravidou e que simplesmente a família não quer que ela tenha esse filho. Ou tem vergonha desse filho porque a pessoa não casou e tal. Isso foi o que mais me chocou. E aí eu encontrei por aí o caminho, na minha conexão pessoal, de contar essa história, até porque acho que era uma maneira até de encontrar uma maior conexão com um público mais amplo. Então, trazer uma história, de fato, de uma pessoa que tem 0,0 questões psiquiátricas, mas que sofreu tudo isso. Eu acho que isso podia levar o espectador a pensar, se conectar de alguma maneira, falar, nossa,
isso podia ser minha sobrinha, podia ser minha filha, podia ser minha neta, minha vizinha, minha amiga, né? Enfim, tantas pessoas próximas que podem ter tido histórias similares. Então, acho que a condução da escolha, não sei se eu respondi tudo que você perguntou, mas se deu por aí, por essa conexão. E aí depois, analisando um pouco também essas escolhas, tempo depois, até depois de ter realizado, depois de ter filmado, me dei conta da minha conexão pessoal, porque minha mãe passou por uma situação similar antes de casar, antes de eu nascer, de ser obrigada a fazer um aborto, porque tinha engravidado antes do casamento, e meus avós obrigaram ela a abortar. Então, isso também é uma coisa que está dentro de mim, que me atravessa profundamente, pensar isso, o nível de violência que minha mãe foi vítima. Então, trazer um pouco um resgate, um pouco, contar um pouco essa história, que também é da minha mãe, através do personagem da Elisa, e a história também de tantas mulheres que sofreram esse nível de violência. É um lamento que dentro do audiovisual brasileiro acaba sendo necessário a gente ficcionalizar certas histórias reais para que elas alcancem um público maior, porque o nosso público não é acostumado a assistir a documentários, ou um documentário acaba sendo muito restrito. A lógica de um drama manicomial, eu acho que é um cinema muito conhecido, eu acho que já virou até quase um subgênero. Você tem o Jack Nicholson, você tem a Winona Ryder, e para não ir muito longe, você tem o Rodrigo Santoro aqui no Brasil, em Bicho de Sete Cabeças, que tiveram uma posição muito parecida com que tu estiveste, Fernanda, para interpretar a Elisa, embora haja individualidades que não dá para a gente ignorar, como o fato de você interpretar uma jovem mulher em um ambiente abusivo, em um ambiente patriarcal, né, em que as figuras masculinas acabam servindo, sobretudo a figura da Augusto Madeira, como uma figura de abuso. Como foi esse teu processo de descoberta, inicialmente, desse inconformismo da Elisa, que acreditava na ideia, eu gosto até da lógica do cavalo, que parece que ela sonha com um príncipe encantado, ou alguém encantado que vai tirá-la dali, para depois transformar isso em raiva, em resiliência, e eu tenho que resolver isso sozinho. Acho que é a história de todas as mulheres, em menos ou maiores graus que isso, mas acho que todas nós enfrentamos isso diariamente. E foi muito especial poder contar essa história, poder ter dado vida à Elisa. Foi um prazer poder contar essa história que é tão recente e atual e que representa tanto e conta tanto sobre o Brasil. E então, eu fico muito feliz de poder ser uma artista ao meu tempo, de poder contar essas histórias. E foi tudo muito dolorido, eu senti muito em mim as coisas que a Elisa passou. A gente teve um processo muito intenso de preparação. Eu tive uma semana sozinha com o Luiz Mar, a gente fez diversos exercícios, improvisos, coisas bem pesadas, que tiraram coisas bem intensas de mim. Vivenciamos em conjunto também uma preparação de uma semana no local, onde a gente dormiu, comeu, improvisou, a gente capinou, a gente dormiu em cima de mato, viveu aquele frio, aquela roupa, aquela pouca roupa, então a gente foi sentindo um grau muito pequeno, alguma coisinha assim, que acendeu na gente muitas fagulhas e acessou lugares que acho que todos nós temos, porque acho que é do ser humano essa empatia, né, de se identificar com as dores, ainda mais algo tão comum, né, para as mulheres, todos esses abusos. Então, senti muito em mim e acho que todo mundo em conjunto. E pelo fato de ser uma série, de ser originalmente uma série, de você ter atuado também na série A Colônia, você teve um intervalo de tempo muito mais alongado com a personagem. Alguma coisa, alguma dor dela permanece ainda em ti quando você lembra da Elisa? Sempre que eu assisto a cena da Wanda indo embora e da Elisa ficando, eu choro. Até de pensar, já fico muito emocionada, já me dá um nó na garganta. Quando eu vou contar para as pessoas do filme, eu fico muito, 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 muito emocionada. E eu li o livro da Daniela, a gente viu o documentário, a gente pesquisou muito. Olha, eu estou me sentindo muito mal agora de ter te feito chorar de reviver de novo. Pega muito. É uma história que eu sempre conto quando eu vou falar do filme para as pessoas. É a primeira coisa que me vem, porque é real, né? Uma menina
que foi internada com 16 anos, sei lá quantos anos ela tinha, engravidou lá dentro e tiraram. Enfim, me pega muito. O André, você tem uma série, você dirigiu a série A Colônia, uma série em 10 episódios, a primeira temporada já é renovada para a segunda temporada, me corrija se eu estiver errado, e você editou, né, no sentido de suprimir, então você teve, como criador, você teve que abrir mão de algo que pode ter sido muito importante para você na série, mas aí você precisou abrir mão daquilo para você concentrar a sua história e, ao mesmo tempo, remontar. Esse processo, é até interessante a gente discutir isso, porque a gente pensa que história é a linha condutora da arte visual, mas, na realidade, a gente tem formas audiovisuais diferentes e elas reagem de forma diferente, como a série, como o filme. E eu queria entender um pouquinho desse teu processo de edição e de remontagem, esse processo como autor mesmo, de abrir mão, de descobrir coisas novas, de procurar coisas novas naquela mesma história. Processo muito rico de se reconectar com essa história, né, que foi, enfim, um processo tão intenso e tão, por incrível que pareça, prazeroso de fazer, foi feliz, foi leve, que é uma coisa que ninguém acredita, a gente fala, mas foi leve a realização em si. Então, assim, muito prazeroso voltar a esse material. Na época que a gente fez a série, já existia o projeto de filme, então, assim, já existia um roteiro de filme, claro que a partir dos roteiros da série, mas já existia um caminho, então, obviamente, que assim, algumas conexões que seriam necessárias para contar isso em filme, a gente fez só especificamente para o filme, e que não entrou na série, e, obviamente, tem muita coisa que foi feita só para a série que não está no filme. E a gente teve que abrir mão de muitas histórias potentes que tem na série, porque não cabiam no filme, né? Não dava só, algumas histórias não tinha como dar uma pincelada de leve, que ninguém ia entender nada. Então, assim, esse processo foi um processo muito rico para mim, muito difícil também, né? Porque quando você tem um material que ele funciona tão bem em 10 episódios, como é que você reduz isso para um filme de 1h30? Então, assim, foi um processo longo, difícil, mas que tive uma colaboração muito importante, né, do montador, do Bruno Lascivicius, e também do Marco Beckes, que é um diretor, produtor italiano, e que me ajudou muito a enxergar que história que eu estava contando ali, como que eu ia contar essa história. Porque é isso, assim, às vezes você fica apegado a algumas coisas mesmo, né, e assim, mesmo no processo de montagem, a gente está acostumado a desapegar das coisas, mas chegou no momento ali que eu falei assim, bom, é isso, o filme é isso, não tem mais nada para sair e tal. E depois eu fui reentendendo, conversando, e ainda encontrando caminhos, inclusive novas formas de contar as mesmas coisas, né? Então, assim, só dando um breve spoiler, mas assim, por exemplo, quem assiste a cena de choque da Elisa na série e assiste essa mesma cena no filme, é completamente outra cena, embora seja a mesma cena. Então, isso também é um pouco da magia, né, que é o cinema, de como você contar histórias. Você modifica o som, você suprime, o corte é outro, o que entra depois é outra coisa, você mistura de outra maneira, você está contando outra história de outra forma, né? Então isso também foi um desafio, mas eu sempre enxerguei, assim, que dentro desse arco, né, da personagem da Elisa, existia, de fato, espaço para isso ser contado de forma seriada, e a gente abrir mais, respirar mais, entender mais histórias de outras pessoas, e também de condensar e focar mais na história dela. Deixa eu só falar uma coisa, Márcio, aqui, só para complementar uma coisa da sua primeira pergunta, a parte do terror, né, que você falou, essas pitadas de terror, isso foi uma coisa intencional desde o começo, porque eu também venho trabalhando um pouco esse desejo de entrar um pouco no gênero, de alguma maneira, mas o meu caminho sempre foi um cinema muito dos dramas pessoais, né, do caminho muito do real ali. E aí, aqui eu encontrei um caminho, já comecei um pouquinho na Voz do Silêncio, né, porque através do personagem da Marieta Severo a gente entra um pouco no universo de terror, que são as alucinações que ela sofre, e aí no Colônia eu falei, gente, esse é um filme, é um terror da vida real, né? O que essas pessoas passam aqui dentro é um filme de terror.
Então, nada mais natural do que isso, ao longo do seu desenvolvimento, virar um filme de terror. Então, esse foi o caminho obviamente, não é um filme de terror clássico, né? Quem for querer achar um filme de terror clássico não vai achar, mas ele tem pitadas mesmo de suspense, de terror, que eu acho que tem tudo a ver com a história. E a decisão de fazer ele ficcional porque, assim, a parte documental já estava muito bem abarcada e atendida pela Daniela, né? O livro, o documentário dela, né? Potentíssimo. Então, de fato, a ficção acho que trouxe um novo olhar, né? Uma nova camada para essa história e um novo percurso para a gente poder, né? Então, por que faz uma série, faz um filme da mesma história? Para a gente poder comunicar com um público maior, né? Encontrar mais pessoas, né? Quem tem acesso à TV a cabo ou ao streaming é uma parcela muito pequena, né? O cinema, tudo bem, é inacessível, mas, assim, é caro e etc. Mas a gente tem também circuito popular, que a gente vai entrar, né? O circuito da SPCine aqui em São Paulo. Então, assim, proporcionar a experiência de entrar em contato com essa história a um público maior. Quanto mais gente puder ver e tomar contato com isso, melhor. Dentro dessa questão do horror que o André falou, eu até anotei aqui, que eu me lembrei, assim, que retrata bem também o horror da omissão coletiva, né? O horror desse abandono e da banalização do mal. Então, eu acho que está tudo ali também, na forma como o André contou essa história. Só isso, desculpa. Não, eu queria puxar esse horror justamente para falar contigo. Eu preciso reforçar a honra que é conversar com você, que exumou uma história que o Brasil queria manter escondida. Usou um termo muito importante, que é holocausto, porque, de fato, ocorreu um holocausto no Hospital Colônia, e tratou esse tema com a relevância que ele merecia. Primeiro, eu queria agradecer pelo teu livro. Uma aula que eu tive de direito penal constitucional, que nós estávamos discutindo sobre penas perpétuas. E a gente dizia, poxa, no Brasil não tem penas perpétuas. Aí o professor disse, calma, tem. Não tem escrito, mas se você internar uma pessoa em um hospital psiquiátrico, ela pode ficar para sempre. Porque ela fica até a cura. E quando é a cura? A gente pega um exemplo, a Regiane, ela relata ter ficado 30 anos. 30 anos é o período máximo de aprisionamento no Brasil de hoje em dia, por exemplo. Que é uma pessoa que cometeu o pior dos homicídios. Então, é algo assustador pensar na questão manicomial no Brasil. Falar manicomial entre aspas, importante. E, Daniela, até fugindo um pouquinho do filme, mas sem fugir tanto, o que você acha que o Holocausto brasileiro ajudou a iluminar essa questão manicomial e a indispensabilidade de uma reforma psiquiátrica? São muitas perguntas dentro de uma só, mas eu acho que o Holocausto brasileiro ele mostra exatamente a atualidade dessa temática, a urgência desse tema, a contribuição que o livro deu e depois o documentário, o trabalho do André agora, né, vem dando ao longo do tempo, é exatamente mostrar a urgência da gente discutir questões que supostamente ficaram no passado, porque não ficaram. Porque a saúde mental ela continua em disputa no Brasil, porque o risco de retrocesso é permanente, porque o controle dos corpos e subjetividades consideradas desviantes, ele é, principalmente dos corpos pretos, é algo presente na história da civilização. Então, nós não estamos falando do ontem, nós estamos falando do hoje e a gente está discutindo também o futuro. Porque se a gente permitir que essa omissão coletiva permaneça, a gente vai dar guarida para novas barbáries que avassaladoras como essa, que nos assustam, que nos envergonham. Então, eu acho que a construção da memória coletiva do Brasil ela é um caminho potente para a busca da justiça. E o Holocausto brasileiro, ele colocou de novo no centro do debate a importância da gente discutir a humanização desses modelos de atendimento. Né? E a gente fala, mas, poxa, o Brasil iniciou um processo de reforma psiquiátrica em 1979, final da década de 80, excelente, mas só em 2001 o Brasil teve aprovado uma lei de atenção ao portador de transtorno mental. Nós levamos 21 anos para reconhecer que essas pessoas tinham direitos.
Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que para mudar paradigma leva décadas. Então, essa construção dessa história, na verdade, ela é permanente, a gente precisa continuar contando essa história, para que a gente não assista esses retrocessos que tanto nos envergonham, como as comunidades terapêuticas aí, que estão proliferando e recriando ambientes manicomiais, instituindo a religião como forma de tratamento, castigos, o trabalho obrigatório, está tudo aí, gente. Nós estamos vendo essas retomadas, esses levantes de novo, né? Essas tentativas de confiscar a humanidade do sujeito. Então, mais do que nunca é necessário a gente falar sobre isso. E a melhor forma da gente falar e discutir a realidade é através do audiovisual, que tem esse papel de conscientização, de criticidade, de fazer a gente sair do cinema de uma forma diferente da que a gente entrou e de fazer a gente pensar, ser atravessado por essa linguagem tão potente, tão poderosa. Então, viva o cinema, viva o trabalho que o André fez, esse filme, para que a gente não permita que o passado ele volte, né, sobre outras formas e outros aspectos. O passado tem voltado, né? Ele tem voltado insidiosamente, mas ele tem voltado esperando a gente dormir um pouquinho, né? Abaixar a guarda para ele retornar. Inclusive, a ideia do Holocausto brasileiro me lembra muito um experimento que foi feito nos Estados Unidos, que é o experimento do aprisionamento de Stanford, que você deve conhecer, que colocou pessoas que optavam por participar do experimento em condição que estavam chefiando uma ala prisional e outras que eram os presos. E aqui a gente pode expandir para a questão manicomial, que talvez a vulnerabilidade é maior, porque a pessoa, muitos dos casos, não tem nem consciência do seu próprio eu, como nós temos essa consciência do nosso eu, ou tem uma consciência desviante, como você citou, mas em razão da psique, em razão de doenças psíquicas. E como a banalização do mal transforma esses encarceradores, que podem ser pessoas normais, fora do experimento, em monstros, como repito, o caso do Augusto Madeira, dentro do filme. Inclusive, eu fiquei muito chateado com você, André, porque o Augusto é um dos caras que eu acho mais gentis quando eu vejo nos filmes, em forma geral, e simpáticos. E você fez eu ter uma raiva patológica dele. Isso que é um grande ator, né? A gente tem muita raiva dele, né? É incrível mesmo. Como esses espaços, como Colônia, criam monstros. Em vez de... tudo, né? Eles desumanizam, né? Tanto a Elisa passa por esse processo de desumanização, né? Ela vai sendo desconstruída como ser humano, quanto o próprio Jurandir ali, que podia, ele tem as questões dele, mas ele foi ficando cada vez pior, né? Assim, eu acho. E aí, isso conversa muito com o que aconteceu no Colônia, com os próprios funcionários, que trabalharam lá por décadas e décadas, e para aguentarem ficar ali, passaram a fingir que não viam, e a normalizar toda aquela barbárie. Eu acho que o Jurandir é isso também, né? Que a gente tem muita raiva dele, porque ele normaliza tudo aquilo, né? E tem uma questão que você falou da questão da prisão perpétua, né? Você vê, no caso, a Wanda ficou 30 anos, a gente tem casos reais de pessoas que ficaram 50 anos institucionalizadas nesse lugar, perdendo todos os vínculos sociais e afetivos, como é o caso do Machadinho, que quando a gente encontra os sobreviventes fotografados lá na década de 60 pelo Luiz Alfredo, ele estava ali acusado de ter colocado veneno na bebida de alguém, isso nunca se confirmou, e por conta dessa acusação, que nunca se confirmou que ele não fez isso, ele passou todo esse período institucionalizado, e o Colônia foi o lugar que ele morreu. Então, nós estamos falando do hoje, isso que é mais impressionante, né? Não é uma ficção, mas que conversa o tempo todo com o mundo real, né? A Elisa, ela encontra na Regiane, ela encontra na Andréia, ela encontra até mesmo na Naruna, que embora esteja do outro lado, ainda conserva alguma humanidade que possa, porventura, estabelecer um vínculo de sororidade, né? Um vínculo destas mulheres manterem-se sãs dentro de uma realidade que não é sã.
A Regiane vai te ajudar quando você entra. Você vai ajudar a Andrea. A Naruna vai ajudar vocês. E aí eu queria falar um pouquinho da importância da sororidade nesse filme. Como é que esse processo, que até mesmo é espiritual, ajudou a nortear teu trabalho como atriz, Fernanda? É porque tudo é tão pessoal, acho que para nós mulheres, esses temas são tão pessoais, porque eu estava pensando numa coisa agora que você estava falando, por isso que eu me perdi. Como a gente foi criada dentro desse patriarcado para sempre cuidar, né? Quem cuida de todo mundo são sempre as mulheres. A gente cuida dos nossos avós, dos nossos pais, das nossas mães, e isso não acontece ao contrário. Você nunca vê um homem cuidando, isso é muito raro. A gente foi doutrinada a sempre cuidar. Então, é só mais um reflexo desse patriarcado todo, de mulheres se cuidando, mulheres se curando, mulheres fazendo mudanças, resistindo. Então, me pega muito, assim, me impacta muito. É curioso que você, em certo momento, eu olhava para a Andréia, eu acho vocês fisionomicamente semelhantes, e eu dizia, interessante, parece que há até mesmo uma conversa das duas, né? Como se a Andréia fosse um reflexo futuro de quem a Elisa poderia se transformar se ela não tomar essas decisões que ela toma dentro do filme. Quase um spoiler. De perder as esperanças, de perder a esperança, né? Ou mesmo de enlouquecer. De algum jeito. Ou mesmo de acreditar numa esperança ilusória, né? Que tem a textura de algodão doce, né? Que seria o caso do relacionamento que ela mantém com o prefeito. E aí a Elisa traz para ela um fio de esperança, de mudança, que não dá certo. Né? Eu acho que eu já extrapolei o tempo de vocês, mas eu queria fazer um pedido para cada um de vocês. Eu estou compilando uma lista de 1001 filmes para nós assistirmos antes de morrer, com filmes que fogem um pouco daquelas indicações convencionais. Eu queria aquele filme que, pela indicação, ajudasse-me ou ajudasse quem lesse a lista a conhecer mais vocês. Entende? Aquele filme que toca, poxa, esse filme é a cara do André. E a partir daqui você vai compreender um pouquinho o meu amor pelo cinema. Pode ser? Meu é óbvio, o que está mais latente agora é a Anatomia de uma Queda. E que eu amo da vida, sim, Shiva Baby. Cinema Paradiso. Para mim, é o meu filme da vida, assim, que me diz tudo sobre contar histórias, sobre afetividade, sobre amizade, sobre coisas que vencem o tempo. Então, o meu é Cinema Paradiso. Embora ele possa parecer um pouco óbvio como escolha, mas é um filme que ele me atravessou em vários momentos da vida, e que se torna um tema que eu sempre volto, é o Profissão Repórter, do Antonioni. É um filme que mexe profundamente comigo, porque esse assunto da vida e da morte é um assunto que permeia minha vida desde a minha infância, e esse personagem, que na verdade é um personagem que está em busca da morte, o protagonista, né, o Jack Nicholson no Profissão Repórter, é um personagem que me traz muita reflexão. Então é um filme que eu acho que em várias etapas da vida, cada vez que eu reassisto ele me toca de uma maneira diferente. Eu acho que há temas como esse Holocausto, e eu queria até trazer isso como uma última provocação. O Holocausto, propriamente dito, ele inspirou um sem número de histórias, e até hoje inspira histórias no cinema, porque se dá nome àquelas pessoas, né? Não se coloca simplesmente, como se colocou com os judeus, uma estrela no braço, mas se dá nome, se identifica cada uma daquelas pessoas, e cada uma daquelas pessoas tem uma história para contar. Será que a gente pode pensar que o Holocausto brasileiro também pode trilhar um caminho parecido? Será que nós podemos chegar num ponto em que nós vamos conhecer histórias individuais mesmo de pessoas que foram, enfim, internadas contra o seu desejo, desumanizadas, vilipendiadas até, porque já mortas lá dentro? Eu acho que é um pouco do que o André falou, né? Há várias formas de se contar uma história, não existe tema esgotado.
O meu trabalho é prova disso, né? De que às vezes para você enxergar alguma coisa basta você mudar o ângulo, que você vai enxergar uma coisa completamente diferente. E esse tema, pela urgência dele, pela atualidade, eu acho que ele vai continuar gerando novas coisas, novos debates, novas histórias. Todos os dias eu sou procurada por pessoas que, lendo o Holocausto Brasileiro, que assistindo ao documentário e agora ao filme, me dizem que descobriram que tiveram alguém internado nesse lugar. Então, o que mostra o quanto esse hospital atravessou a vida de milhares e milhares de pessoas. Então, todos os dias eu conheço novas histórias que nem eu conhecia, a partir dessas pessoas que se aproximam de mim, que vão me contando, o meu avô, como é que eu faço para saber se ele morreu lá? E aí eu oriento, olha, parentes diretos podem procurar o hospital, que eles têm um arquivo importante, tal, que não é público, deveria ser, mas não é, enfim, tem toda uma discussão. E aí, uma das pessoas me disse, descobri, meu avô morreu lá sim, estou até com atestado de óbito e tal. Então, tem tanta coisa, tem tantas coisas para serem ditas, que isso não é um tema esgotado. São recortes, mas há muitas camadas dessa história que precisam e virão à tona através do trabalho do André, do meu, desses novos testemunhos que estão chegando aí. Enfim, novas formas de contar, podcast, novos livros. Eu acho que é isso. E eu dei spoiler?